Olá, tudo bem? Iniciaremos nossa videoaula aprendendo o que é conjunto. Pois bem, a primeira coisa que devemos aprender ao iniciar o estudo de conjunto é que a noção de conjunto é a noção básica de toda matemática. E em seguida, vem a noção de função, que também estudaremos nesse ano letivo. O estudo de conjunto teve início no passado, por volta do século XIX. Antes desse século, dificilmente se falava sobre este assunto. Mas, se você tem interesse, e eu sei que vocês são bem curiosos, enviarei para vocês um vídeo falando sobre este assunto. E agora eu pergunto a vocês, o que é conjunto? Conjunto é a forma matemática de nos referirmos a uma propriedade ou a uma condição. Ou seja, se você tem uma certa condição ou possui uma certa propriedade, essas características em comum desses elementos determinam o conjunto. Em outras palavras, chamamos de conjunto toda e qualquer coleção de elementos. Esses elementos podem ser números, figuras, objetos, pessoas, animais, tudo que podemos catalogar, reunir ou agrupar. E agora vamos dar continuidade com alguns exemplos. Esses exemplos que iremos trabalhar agora falam sobre os continentes. O que é continente? Os continentes são grandes extensões de terra imensas, limitadas pela água, pelos mares e pelos oceanos. Hoje, somamos 6 continentes: África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania. Então, na matemática, para se definir um conjunto, escrevê-la de forma correta, deveremos representar o nosso conjunto por uma letra maiúscula. Coloquei A, mas vocês poderiam colocar qualquer letra. Um sinal de igualdade e todos os seus elementos devem ser escritos entre chaves e separados por vírgula ou por ponto e vírgula, certo? Nesse próximo exemplo, trabalhamos com os dias da semana. Então, 7 dias a semana tem. Esses dias são segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como eu falei anteriormente, todo o conjunto deve ser escrito, expressado por uma letra maiúscula, sinal de igualdade entre chaves e separado por ponto e vírgula. Então, nesse exemplo que trouxe agora, vamos falar sobre o alfabeto. O alfabeto, ele forma um conjunto. E quais são os elementos desse conjunto? São as nossas letras, que vai de A a Z, composto por 26 elementos. Então, como falei anteriormente para vocês, o conjunto deve ser representado por uma letra maiúscula. Nesse caso, eu escolhi a letra A do nosso alfabeto, a letra maiúscula. E os elementos devem estar entre chaves e separados por vírgula, certo? Como vocês já podem perceber nesse exemplo que está aqui, se você olhar, eu tenho um A minúsculo como elemento do conjunto e o A maiúsculo apresentando o próprio conjunto. Por isso que temos que colocar um em maiúsculo e outro minúsculo para fazer essa diferença, certo? Porque quando eu falo A minúsculo é apenas uma coisa, um objeto. Quando eu falo no A maior, isso significa que eu estou falando de todo o conjunto. Como falei, não necessariamente tem que ser a letra A, pode ser qualquer letra, poderia ter escolhido B, S, não tem diferença da letra que você vai escolher, contanto que essa letra que você vai representar seu conjunto esteja maiúscula, ok? Outra coisa que vamos falar é sobre subconjuntos. Um exemplo, o conjunto das vogais do nosso alfabeto. A vogal é um conjunto que tem os elementos A, E, I, O e U. Deixa eu colocar aqui no slide, como vocês estão vendo aí. Representei pela letra B maiúscula. Então, isso significa o quê? O meu conjunto B, que são as minhas vogais, está dentro do conjunto de cima, certo? Que são o meu alfabeto. Então, o A, o E, o I e o U está contido, está dentro do meu conjunto maior. Então, esse conjunto menor é chamado de subconjunto. Em outras palavras, o B está dentro do conjunto A. Matematicamente se fala está contido. B está contido em A. Então, o conjunto menor está dentro do maior, está contido. Então, vamos para o nosso próximo exemplo.
Nesse exemplo, vamos falar sobre os conjuntos dos números positivos menores do que 100. Então, para identificar quais são os elementos desse conjunto, precisamos saber três coisas. Primeiro, o que é um número par. A segunda, o que é um número ser positivo ou negativo. E a terceira, o que é um número ser menor do que 100. Então, o que é um número par? O número par é todo número que ele pode ser dividido por 2. Um exemplo, o próprio número 2, ele é par, porque 2 dividido por 2, a resposta é 1. O número 4 dividido por 2, o resultado dá 2. O número 6 dividido por 2. O número 1, o número 3, o número 5, esses números não são pares, eles são ímpares. Porque 3 dividido para 2, a resposta dá 1,5. O resultado não é um número inteiro. 5 dividido para 2, a resposta dá 2,5, que também não é um número inteiro. Então, todo número par ele pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Nesse exemplo, fala sobre o conjunto dos números pares menores do que 100. Então, esse número vai do 2 até o 98. Mas por que o 100 não entra nesse conjunto? Porque o nosso exemplo fala dos números que são menores do que 100. Vocês podem ver aí. O que é uma coisa ser menor? Uma coisa, quando ela é menor, significa que aquele elemento ele não pertence ao conjunto. Quando eu digo é menor do que 100, então o 100 não pertence. Um exemplo do dia a dia, simples de se falar, é quando eu digo que esse rapaz, ele é menor de idade. Então, quando as pessoas falam que esse rapaz é menor de idade, no seu dia a dia, significa que esse rapaz ele não tem 18 anos, ele ainda não atingiu a maioridade, certo? Da mesma forma, nesse exemplo, é menor do que 100. Então, 100 não pertence a esse conjunto. Vamos para o próximo exemplo? Bem, agora vamos verificar quais são os elementos do conjunto dos números primos. O conjunto dos números primos é composto pelos elementos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim sucessivamente, pois o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. Mas como saber se um número ele é primo ou não? Um número é classificado como primo se ele é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 ou por ele mesmo. Então, como exemplo, o número 2, que é o nosso primeiro elemento desse nosso conjunto. O número 2, ele é primo, porque se eu pego 2 e divido por ele mesmo, a resposta dá 1. 2 dividido por 1, a resposta dá 2. Então, logo, o número 2 ele é primo. O número 3 também. E o número 4, ele é primo? Não, porque o número 4 eu posso dividir por 4, que a resposta dá 1. O número 4 eu posso dividir por 1, que a resposta dá 4. Mas o número 4 eu também posso dividir para 2, que a resposta dá 2. Logo, o número 4 ele não é primo. A próxima observação que você pode anotar aí é que o número 1 ele não é primo, porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, ele não obedece a duas regras e apenas uma. Ele é dividido por ele mesmo e acabou. Então, ele não é um número primo. Essa terceira regra é uma regra muito boa para nos ajudar em algumas situações e alguns problemas matemáticos, que é o número 2 é o único número par que é primo, certo? Então, se você imaginar em outro número par, como se fala no número 4, ele não é primo, o número 6, o número 8. Então, nenhum número par será primo, porque todo número par pode ser divisível por 2. E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que o número seja apenas divisível por 1 ou por ele mesmo, certo? Então, só vou dizer para vocês um exemplo de um conjunto de número composto. Primeiro, vocês têm que saber o que é um número composto. Então, os números que têm mais de 2 divisores são chamados de número composto. Então, o conjunto que tem 2 divisores, ele mesmo e 1, é os primos. Então, todos os outros números são compostos, porque eles têm mais de 2 divisores. Os números pares são compostos, porque vai ser divisível por ele mesmo, por 1 e por 2. Certo? Alguns números ímpares também são compostos, porque, como por exemplo, o número 15. O 15 ele tem mais de 2 divisores, porque 15 dividido por 1, a resposta é 15. 15 dividido para 3, a resposta é 5. 15 dividido para 5, a resposta é 3. E 15 dividido por 15, a resposta é 1. Então, o número 15 ele é um número composto e ele tem 4 divisores.
Esse é um exemplo que você pode seguir com outros números e observar se ele é primo ou se ele é composto, para determinar o seu conjunto. Então, na nossa próxima aula, vamos continuar trabalhando o tema conjunto. Vamos falar sobre os elementos e a relação entre conjuntos. Espero que vocês estejam gostando, me dê o feedback se deu para entender essa aula ou não através de videoaula. E se não, podemos tentar mudar a metodologia. Mas se vocês estão gostando, estão conseguindo acompanhar, continuaremos com essa metodologia. Ou vocês podem dar alguma opinião do que podemos melhorar. Não, professor, eu gostei das aulas em vídeo, mas vamos melhorar isso, tal. Estou aberta a sugestões de vocês, certo? E dúvidas, vamos ter sim. A nossa live, como falei anteriormente a vocês. Vocês vão poder tirar as dúvidas tanto individualmente como em turma. Eu prefiro que as dúvidas sejam tiradas em turma, porque às vezes a dúvida que você tem é a dúvida que o colega também tem. Então, faremos essas lives, essas aulas que vocês vão poder interagir um com o outro. Mas, professora, eu sou um aluno um pouco tímido, não quero perguntar na sala. Então, o que você deve fazer? Você deve mandar uma mensagem para mim no privado e eu responderei também, certo? Então, boa sorte com as atividades, como disse, anote todas as dúvidas, porque tiraremos todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam de anotar, tá bom? Então, fiquem com Deus e boa sorte e até amanhã.